Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá, estudo esse apresentado pela Beit Mashiach e colocado ao ar sempre após o horário do Havdalah. Hoje vamos tratar de um assunto bem messiânico, é muito importante porque foi o próprio Mashiach quem definiu que isso é importante. Vamos falar sobre o Seudat Mashiach, que é uma mitzvah do Messias. Então, Seudat Mashiach significa refeição do Messias. Também é utilizado o termo Zichron Mashiach, que é em memória do Messias. Então, é uma mitzvah, um mandamento do Messias. Não é um ato opcional de piedade, mas é uma expressão fundamental da aliança de Deus com Israel. Ele foi renovado pela auto-oferta de Yeshua. Então, trata justamente da morte de Yeshua, quando ele deu a sua vida por nós. Bem, o sentido da celebração já foi, na realidade, definido logo no início do ministério de Yeshua, quando nós encontramos no texto de João, capítulo 6, versos 53 ao 57, que diz assim: E Yeshua lhes disse: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Certamente que nem os discípulos entenderam o significado desta mensagem no primeiro momento, de tal forma que foi exatamente neste ponto que muitos desistiram de seguir Yeshua, desistiram de seguir o Messias, confirmando o que ele mesmo afirmou, então, neste evento. João 6,65. E diz assim, e prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. De fato, somente os escolhidos poderiam entender e viver a celebração que seria então determinada. Costumamos vincular a maturidade espiritual de um messiânico quando ele finalmente está preparado para passar pelo Tevilá. Tevilá significa imersão, pois assim fica evidente que ele não desistiu de Yeshua ao declarar publicamente que o recebeu em sua vida, se arrependeu dos seus pecados, tornou válido o sacrifício do Messias para limpar os seus pecados e se tornou uma nova criatura, quando então espera-se que esta pessoa participe regularmente e com sinceridade das celebrações do Seudat até o final da sua vida. Bem, no final do ministério de Yeshua, já alertando os Talmidim sobre os seus últimos dias, ao celebrar o seu último Pessach com eles, ele estabeleceu a mitzvah, a ordenança, de se fazer a celebração da sua morte, definindo que fosse feito em memória de mim. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu a seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Isso está em Lucas 22, versos 19 e 20. Lucas
Por ser um escritor que procurava ser mais detalhista, pois, apesar de não ter participado do evento e nem sequer acompanhou o Messias durante a sua vida, ele pesquisou, entrevistando todas as testemunhas que ele pôde para saber os principais pontos a serem registrados. Juntando todos os textos sinóticos, aqueles que tratam do mesmo assunto, que descrevem o momento, podemos observar que Yeshua toma o pão, faz uma brahá, o parte, o associa ao seu corpo e estabelece um momento representativo a um corban. O que é o corban? É a oferta pelo pecado. A partir de então, fica estabelecido que esta simples cerimônia seria feita em memória a ele. Só tem sentido ser um memorial, logicamente, após a sua morte. É curioso que, apesar de Yeshua usar um tempo dentro de uma celebração do Pêssar, esta cerimônia que ele está apresentando agora, ela está à parte. A cerimônia à parte não está vinculada diretamente ao significado do Pêssar. Tanto que não há uma ligação temporal associada à festa anual. Pêssar tem data certa todo ano. Só que Yeshua não estabeleceu uma data certa para este memorial. Mas ela foi apresentada então de uma forma que o partir do pão por si só, por si próprio, junto com a brahá, formam o memorial, independentemente de haver uma data específica, ou seja, faz-se sempre que se desejar lembrar a morte do Messias. É interessante vermos também que o memorial não se restringe ao partir do pão. Tem como sequência o beber do cálice de vinho, pois não é apenas ferir o corpo, mas ferir e derramar o sangue, tal como as ofertas colocadas sobre o altar, elas eram feridas para sangrar e assim esvaziar a vida dos corpos, para que o sacrifício tivesse valor e significado, isso já nos tempos de Moshe. Por isso, o vinho agora representa o sangue de Yeshua, que também deveria ser lembrado junto com o pão, não como uma oferta mosaica, mas como uma nova aliança. Embora Zichron Mashiach, lembrando que Zichron Mashiach significa em memória do Messias, tenha sido instituído no contexto do Pêssar, não há evidências de que a sua prática tenha sido restrita àquela época. Nenhum texto cita que o partir do pão ficou restrito apenas na celebração do Pêssar. Por exemplo, lá em Atos 2,42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, isso já mostrava que os próprios discípulos de Yeshua realizavam isso com frequência e continuou com os novos messiânicos que foram adentrando a comunidade. Era isso que eles faziam o tempo todo. Ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Então não era uma coisa feita apenas uma vez por ano. Isso fica evidente nesse texto. Esta ênfase no partir do pão rotineiramente mostra claramente que a celebração memorial da morte de Yeshua não era como as outras festas memoriais anuais, mas era realizada com frequência. Bastava que houvesse uma circunstância favorável e eles lembravam da morte de Yeshua. Parece que os primeiros seguidores de Yeshua observavam a celebração como uma refeição, pelo menos semanalmente, no horário do Motzei Shabbat,
que é a passagem do sábado, quando era normalmente realizado o cerimonial, o ritual de Havdalah ao final do Shabat, quando eles se reuniam de uma maneira mais formal, e assim os messiânicos incluíram um novo elemento com o partir do pão como memorial. E já se fazia isso normalmente. Então, ainda que não seja uma ordenança mosaica, já fazia parte da cultura do povo de Israel esse momento do final do Shabat. Então, os messiânicos aproveitaram, já que eles se reuniam regularmente. Bem, como disse, é uma oportunidade, vamos partir o pão memorialmente a respeito de Yeshua. Então, vamos ver em Atos, capítulo 20, o verso 7, que diz assim: No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Shaul falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Para os entendedores da cultura judaica, vão entender facilmente isto. Quem não conhece muito a cultura judaica poderá interpretar de forma diferente. Então, primeiramente, vamos falar sobre o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana começava ao pôr do sol do Shabat, no sábado. Então, não meia-noite, como é o nosso entendimento hoje. Então, senão, Shaul teria falado o dia inteiro até meia-noite. Não. Ele fez, então, no horário do partir do pão, naquele horário do sábado à noite, sábado depois do pôr do sol, quando eles faziam, então, a celebração do pôr do sol, Havdalah. Então, Shaul se reuniu com essa comunidade e começou a falar, a pregar sobre eles nesse momento. Então, ele começou no pôr do sol, vamos dizer, em torno de 6 horas, e se estendeu falando até a meia-noite. Bem, há outros detalhes sobre essa leitura que você poderia fazer em Atos 20, mas o ponto que queremos enfatizar é isto. O povo messiânico já estava com esse hábito. Então, nós não temos informações sobre até quando esse costume permaneceu ativo no meio messiânico, mas seguramente ele foi modificado com a gentilização da comunidade messiânica. Ele foi, posteriormente, incorporado à celebração da missa católica, porém ele perdeu muito do seu significado original. Bom, nos dias atuais, por razões práticas, é difícil para a maioria das congregações messiânicas observar o Zichron Mashiach com tanta frequência, todos os sábados. No entanto, devemos ter como objetivo observá-lo pelo menos uma vez por mês. Existem comunidades que decidiram celebrar o Seudat Mashiach apenas durante a celebração do Pessach. Bem, certamente há liberdade para se decidir isto em cada comunidade. Mas lembremos de que são celebrações distintas. Ainda que o Seudat tenha sido estabelecido durante o Pessach. Mas Pessach é uma coisa, Seudat é outra. A liturgia para a celebração da cerimônia não é um ponto rígido ou imutável, desde que se mantenham os seus símbolos principais conforme determinado por Yeshua. Adaptações são permitidas. Vamos ver então algumas sugestões para uma boa compreensão. O Seudat Mashiach deverá incluir uma recitação da narrativa na qual Yeshua instituiu o rito, incluindo as palavras de instituição. A narrativa da instituição será tirada ou de 1 Coríntios 11, de 24 a 26, ou então de Mateus 26, de 26 a 29, ou de Lucas 22, de 19 e 20, certo? Ou então poderá constituir-se também de um composto destes textos para que todos entendam a razão da celebração. Tanto o pão sem fermento, então a matzá,
quanto o fermentado podem ser usados no rito. Embora o pão sem fermento seja preferido para relembrar o contexto original de Pêssar, e também como vinculação do rito a um tipo distinto de comida judaica, também a halá também o pão trançado de Shabat, também pode cumprir esse objetivo. Tal como no Kiddush em geral, tanto vinho quanto suco de uva podem ser empregados no rito, embora o vinho seja o preferido. Para expressar a santidade do evento, apenas vinho kasher ou suco de uva devem ser utilizados. No cumprimento do papel de representar Yeshua, o pão e o fruto da videira empregados no ritual devem ser tratados com respeito especial. Assim como a tradição judaica ordena que os livros contendo o nome divino sejam tratados com cuidado especial e não sejam descartados de maneira profana, também esses elementos que, no contexto deste rito, representam para nós o nome divino encarnado, devem ser tratados com cuidado especial. E as porções restantes devem ser consumidas em vez de descartadas. O Zichron Mashiach expressa, confirma e aprofunda a unidade do corpo duplo do Messias, judeus e gentios. Esse é o corpo de Yeshua. Portanto, embora nossas próprias celebrações deste rito devam ser conduzidas de uma forma que expresse seu caráter inerentemente judaico, devemos procurar oportunidades de receber amigos cristãos para compartilhar a refeição conosco. Devemos procurar oportunidades de receber amigos cristãos para compartilhar esta refeição. E à medida que surjam as situações oportunas, devemos também responder favoravelmente aos convites para participar, então, com os nossos amigos cristãos, as suas próprias celebrações eclesiais deste rito. Quando o Shaliach Shaul escreveu a sua carta à comunidade da cidade de Corinto, ele dedicou várias linhas da escrita para tratar sobre pontos relacionados à celebração do Seudat. Vamos destacar alguns pontos. Então, na carta de Shaul aos Coríntios, no capítulo 11, ele relata que o cerimonial do Motzei Shabbat não estava atingindo o seu objetivo, pois não havia unidade de visão sobre a realização da cerimônia. O texto de 1 Coríntios 11, versos 20 ao 22, ele diz assim: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a comunidade messiânica de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isto? Certamente que não. Bem, a celebração não era apenas para comerem os elementos e cumprirem uma tradição, mas era uma oportunidade para demonstrarem que eram um corpo e se importavam uns com os outros. Então, Shaul tratou de um assunto particular da comunidade de Corinto, um problema que eles estavam vivendo, a falta de entendimento até da celebração. Então, ele fez então uma recapitulação da instituição do Zichron Mashiach, para que não houvesse dúvida a respeito disto. Shaul, ele enfatiza bastante a importância e a solenidade da celebração. Em 1 Coríntios 11, versos 26 e 27, ele diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão
ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. É tão solene a celebração que, quando é realizada, ela por si só já é uma mensagem importante de que se cumprirá a volta do Mashiach. A responsabilidade sobre a sinceridade da participação de alguém é tão séria que Shaul afirma que a não sinceridade é como uma afronta ao Eterno. E isso é até mesmo lógico. Falsidade é inaceitável diante do Senhor. Isso não pode fazer parte da vida de um verdadeiro messiânico. Em 1 Coríntios 11, 28 diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Quando estiver no local da celebração comunitária, a autoavaliação é indispensável. Ninguém pode fazer isso pelo outro. A sinceridade diante do Eterno é fundamental para que o cerimonial faça sentido para cada um. Então não temos que julgar as pessoas, cada um precisa se avaliar com sinceridade. Não compete a nenhuma outra pessoa avaliar a vida de alguém. Por isso, a sinceridade pessoal é muito importante para que haja uma qualidade espiritual durante a celebração. 1 Coríntios 11, 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Olha as palavras, é uma coisa séria, não é uma cerimônia sem importância, uma coisa simplesmente rotineira, de forma nenhuma. Então, pode ser que haja pessoas que levem a celebração sem nenhuma avaliação da sua importância. Então, se for assim, que se saiba que não será uma atitude sem consequência. Que diz lá em 1 Coríntios 11:30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Pense sobre isto. E quando alguém não quiser participar do saudade? Porque uma pessoa pode não querer participar. Eu acredito que qualquer pessoa que tenha uma legítima experiência de conhecer a salvação por Yeshua, saberá reconhecer o valor e o significado desta celebração. Caso uma pessoa escolha não participar voluntariamente, salvo por motivos justificáveis, lógico. Então, se não for por isto, fica evidente que falta uma consciência adequada de quão importante isto é, ou, de fato, não houve uma verdadeira transformação de vida. E, sendo assim, não tem motivo mesmo para celebrar. Por esta razão, também não é recomendado que aqueles que ainda não passaram pelo Tevilá participem da cerimônia, pois falta ainda definir plenamente a sua fé. Ao celebrarmos o Seudat Mashiach, devemos lembrar que o próprio Yeshua alertou que aquela seria a sua última participação até a vinda do reino de Deus. Marcos 14, verso 25, diz assim: em verdade vos digo, que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Curiosamente, o vinho se tornou um item participante da celebração do Pêssar, apesar de não estar incluso nos elementos originais da celebração. Originalmente o que era? Era o cordeiro, a matzá e as ervas amargas. Só isso. Mas,
Isso é o que foi ensinado por Moshe. Agora, para o seu date, é muito significativo ter o fruto da videira, porque ele aponta para a segunda vinda do Messias. Por enquanto, nós celebramos desta forma importante, contudo simples, mas podemos tentar imaginar como será naquele dia, quando todos os salvos reunidos diante do Messias celebrarmos pela última vez, não apenas a morte, mas a grande vitória do Cordeiro de Deus, vivenciando um ambiente nunca antes experimentado por nenhum mortal e podendo sentir plenamente o valor e o sentido do rito tantas vezes feito aqui na terra, mas sem podermos alcançar a plenitude da glória que estamos diante daquele que é o princípio e o fim. Sendo assim, todos os filhos de Deus têm a oportunidade e o privilégio de anunciar a morte do Senhor até que ele venha. E assim o Eterno os abençoe. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém. Vê amém.